É nesse caminho que nós estamos a ir. E é nesse caminho, nesta área particular, eu anunciei algumas coisas, haveria muitas outras que nós estamos a fazer, noutras áreas, que passa por ser um interlocutor. E o interlocutor com quem? Com o Governo, com os organismos disponíveis por isso. Naturalmente, hoje em dia, somos interlocutor com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, com outros interlocutores, com vários organismos que querem colaboração, que querem estender o trabalho, querem colaborar com a ordem, querem receber informação, por aí fora. E por isso, nós temos, de facto, que ir nesta direção. Quanto à saúde mental, como aqui isto é o assunto que vai debater, eu não vou entrar nele especificamente, mas eu penso que nós temos uma enorme fatura psicológica e um déficit de saúde mental significativo. E por isso, esta fatura psicológica vai ter consequências. E tem consequências maiores ainda numa altura de crise. Nós sabemos isso. Os indicadores não são, de facto, muito favoráveis. Isto afeta, é conhecidíssimo, afeta a saúde mental, às vezes já de si periclitante, que as pessoas têm, e promove, entre outras coisas, algumas convulsões sociais, às vezes, algumas dificuldades, e muitos outros aspectos que são consequências da má prestação de saúde mental. E por isso, essa é uma aposta que tem que ser feita, não é? E tem que ser feita com os psicólogos. Porque eu acho que a formação dos psicólogos permite-lhes claramente ter um papel decisivo na intervenção da saúde mental e isso é fundamental para todas as pessoas. E o nosso dever primeiro é estar, de facto, ao lado dos cidadãos e ajudá-los naquilo que é o seu sofrimento pessoal. Por outro lado, nós temos algo, e eu ouço muitos economistas, muita gente falar daquilo que é a crise de confiança, um conjunto de coisas, e depois esquecem-se que isto são fatores, de facto, que os psicólogos sabem bastante. Os psicólogos sabem bastante sobre o comportamento humano e por isso precisamos, de facto, dar mais contributos em várias áreas a esses aspectos. Esta crise de confiança, esta desistência que vem daqui, como é que se recupera? Como é que se contribui para isso? O que é que se pode fazer? Qual é o contributo individual, grupal, coletivo que os psicólogos têm que dar à sociedade? Um pouco este sentido que nós gostaríamos, enfim, de ouvir as colegas, depois promover o debate para todos os efeitos em função disso e... com tudo isto, dizer-vos que nós estamos atentos, que estamos a fazer, este é o primeiro de muitos, e que vão ter a oportunidade de receber cada vez mais informação, cada vez mais a oportunidade de se pronunciarem sobre estas questões. Eu vou passar de imediato ao meu colega Samuel Antunes, que vai moderar o debate e, Samuel, a palavra é tua. Boa tarde a todos. Queria agradecer a vossa presença aqui esta tarde. É com agrado que encontramos aqui velhos colegas e velhos amigos que nos apraz muito ver aqui. Uma saudação muito especial para os colegas que nos seguem via internet e por todo o país. Um agradecimento muito especial às colegas que aceitaram o nosso convite para refletir connosco sobre esta questão. Estava planeado terminarmos este debate às 16 horas, vamos dar um pouquinho mais de tempo, mas o tempo previsto era 1h30 e vamos procurar respeitar este tempo. Eu passava agora a palavra à nossa colega Teresa Lobato Faria para nos fazer a sua comunicação.
Não acendo a luz. Só um segundo. Som. Já? Obrigada. Não, espero. Já me ouvem. Peço desculpa, mas estas tecnologias às vezes, em vez de facilitar, atrapalham. Pois o meu nome é Teresa Abate Faria e eu trabalho no Hospital Dona Estefânia e venho-vos aqui falar um pouco sobre a saúde mental da infância e da adolescência. Ora bem, em primeiro lugar gostava de vos lembrar que a Unesco declarou o ano, há 50 anos precisamente, declarou o ano de 1960 como o Ano Mundial da Saúde Mental. E então, nesse ano, Célestin Freinet propôs como tema para o 16º Congresso da Escola Moderna a saúde mental da criança. Isto há 50 anos. E aí ele dizia: o problema da saúde mental está, na própria opinião dos médicos, intimamente relacionado com os problemas da educação que nos parecem importantes. É essa interdependência dos problemas da psicologia, da pedagogia, da formação e da educação, por um lado, e da saúde mental, pelo outro, que deverá obrigatoriamente ser tomada em consideração. Ora, a resposta a esta preocupação de Freinet começou com a introdução do modelo biopsicossocial, que, como sabem, defende que todos os problemas são simultaneamente biológicos, psicológicos e sociais e que se tornou na base da avaliação e intervenção em contexto médico, implementando o sucesso clínico pela abordagem multidisciplinar e introduzindo o psicólogo na equipa de saúde e como prestador de cuidados no tratamento dos vários componentes do problema médico. Depois, o modelo social e ecológico, que concebe a criança e o adolescente como envolto numa série de esferas, cada uma com os seus próprios sistemas sociais, ajudou a compreender a natureza sistémica da doença pediátrica e ofereceu uma estrutura mais adequada para a sua conceptualização e tratamento. Por último, as novas políticas de saúde que introduziram a redução no tempo de internamento, por isso crianças com doenças graves e crónicas passaram a estar muito menos tempo internadas e no hospital e por isso houve um apelo muito maior à necessidade de intervenções que ligam o doente, a família, as comunidades e a escola. Ora, o psicólogo, através da sua preparação em métodos para avaliar uma grande variedade de funções, incluindo os domínios cognitivo, académico, social, comportamental e emocional, é a resposta para uma identificação correta dos fatores que estão na origem dos problemas comportamentais e emocionais que influenciam negativamente a saúde da criança. Para além disso, a perspectiva do psicólogo desenvolvimentista do diagnóstico e da intervenção contribui para o desenvolvimento de programas de redução de riscos e promoção de competências que têm contribuído muito para a prevenção do agravamento de múltiplas doenças crónicas, através do aumento da aderência aos tratamentos e também de muitas situações de risco, nomeadamente as que advêm dos problemas, portanto, das perturbações alimentares, como a obesidade ou a anorexia, e também de comportamentos de dependência, por exemplo. Um desafio que nós temos ainda que vencer é o estigma que tem acompanhado a intervenção na saúde mental e que leva a que um grande número de crianças e adolescentes que necessitam destes cuidados nunca cheguem a usufruir dos seus benefícios. O que isto provoca é um aumento do risco de desenvolvimento de perturbações mais graves na fase adulta. A introdução de serviços de psicologia nas escolas e nos meios comunitários pode contribuir em muito para a redução deste estigma,
pois introduz a intervenção psicológica no cotidiano e ajuda a compreender a relação inseparável dos fatores biológicos e psicossociais nos problemas da saúde mental. Podemos dizer que estes últimos 50 anos nos trouxeram uma confirmação de que os psicólogos são um elemento essencial numa equipe de saúde, porque é imprescindível ajudar estas crianças com problemas de saúde e as suas famílias a lidar com as dificuldades psicológicas associadas à sua doença e aos tratamentos. Para ilustrar este facto, eu posso falar dos meus 25 anos de experiência, não de 50, mas de 25 anos de experiência no Hospital Dona Estefânia, só para ilustrar um pouco esta evolução. Eu entrei em 1984, em novembro de 1984, depois de sair da faculdade, no Hospital Dona Estefânia. Eu entrei como voluntária. O diretor de serviço que me aceitou pensou, claro, que seria útil, por exemplo, na consulta de desenvolvimento, porque nessa altura os médicos já começavam a perceber que os psicólogos poderiam ter alguma utilidade, principalmente através das avaliações psicométricas, não é? E por isso a consulta de desenvolvimento seria a consulta que necessitaria mais de avaliações cognitivas ou de desenvolvimento, e então eu fui para lá, mostrar o que valia. Nunca tinha havido uma psicóloga na Estefânia e por isso eu entrei e os médicos perguntavam-me o que é que eu fazia, não faziam ideia do que é que eu fazia e eu comecei por fazer algumas avaliações cognitivas e desenvolvimento, que nunca iam sempre além disso, não é? E ao longo destes anos, passados 5, 6 anos, eu passei a dar apoio ao Serviço 1 de Pediatria Médica do Hospital Dona Estefânia, por isso que incluía consultas como a endocrinologia, a gastroenterologia, e atualmente posso-vos dizer que, em relação à consulta de neurologia, muitas das crianças com suspeita de PHDA, por isso perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, esperam pela avaliação psicológica para serem medicadas, e que na consulta de endocrinologia, nomeadamente nos miúdos diabéticos, quando existem problemas de aderência aos tratamentos ou de dificuldades de aceitação da doença, isto é só um exemplo, porque há tantos, nós somos imediatamente chamados e os médicos hoje em dia respeitam-nos como colegas na avaliação e intervenção dos problemas pediátricos. E eu acho que foi uma grande conquista. Todos eles sabem o que é que nós fazemos, aquilo que nós valemos, e eu acho que se não existem mais psicólogos nos hospitais, não é porque a comunidade científica não acha que nós somos necessários, mas sim por problemas mais políticos e económicos que são mais difíceis de ultrapassar. De qualquer das formas, gostava de falar só mais um bocadinho aqui sobre a infância. Nós sabemos que a infância durante séculos foi considerada uma idade da obscuridade, sem memórias clarividentes, por isso nem sequer os miúdos eram anestesiados ou tomados analgésicos, porque eles não se lembravam, portanto não havia necessidade de fazer isso. E, portanto, era totalmente desinteressante sob o ponto de vista científico. É claro que, hoje em dia, este espírito é considerado absurdo e, se nós repararmos na história da saúde mental, nós podemos ver um exemplo gritante de como a infância foi tomando um protagonismo ímpar. Atualmente, a infância e a adolescência são considerados alvos prioritários de intervenção na prevenção de situações de risco na saúde do adulto. E já em 1965, o Paul Torrance, um investigador da Faculdade de